Teoremas de Thevenin e Norton em AC. O teorema de Thevenin é basicamente este daqui. Qualquer circuito de corrente alternada linear de dois terminais pode ser substituído por um circuito equivalente constituído por uma fonte de tensão e uma impedância em série. Então observe aqui neste circuito nós temos o equivalente de Thevenin, constituído por uma fonte e por uma impedância. E de Thevenin, Z de Thevenin. A grande diferença com os circuitos de corrente contínua agora é que nós iremos trabalhar com o conceito de impedância. Antes nós trabalhávamos apenas com resistência, agora é um conceito mais geral que inclui não somente resistência, mas também reatâncias, ou seja, trabalharemos com impedância. E é importante destacar que as reatâncias elas dependem da frequência. Então, o equivalente de Thevenin encontrado ele será válido somente para a frequência no qual ele tenha sido determinado. Vamos ao passo a passo para encontrarmos o equivalente de Thevenin. Primeiro, remova a parte do circuito para a qual o circuito equivalente de Thevenin será determinado. Ou seja, temos que tirar aqui a carga, ou seja, o elemento que nós iremos utilizar o equivalente de Thevenin para alimentar. Segundo passo, assinalar claramente os dois terminais do circuito resultante, ou seja, tiramos a carga, tiramos uma parte do circuito que nós consideramos como carga, então a gente identifica os dois terminais. Terceiro passo é calcular a impedância de Thevenin, anulando todas as fontes de tensão e de corrente. Como que se anula essas fontes? Substituindo-as por curto-circuito. Isso daqui em quais fontes? Nas fontes de tensão. Então, fonte de tensão a gente substitui por curto-circuito. E no caso das fontes de corrente, nós vamos considerá-las como circuitos abertos. Então, determinando a impedância resultante entre os dois terminais assinalados. Então, uma vez que anulamos as fontes, agora a gente pode encontrar a impedância de Thevenin nesses terminais aqui que a gente havia destacado. O item 4, passo 4, é calcular a tensão de Thevenin recolocando as fontes de tensão e de corrente e calculando a tensão de circuito aberto entre os terminais assinalados. Veja quão é importante a gente saber identificar claramente esses terminais aqui do circuito que a gente está analisando. Então, no passo 4, a gente recoloca as fontes e encontra a tensão entre esses dois terminais. E por fim, no passo 5, desenhar o circuito equivalente de Thevenin, com a parte do circuito previamente removida, ou seja, a carga, colocando entre os terminais do circuito equivalente de Thevenin. Vamos fazer um exemplo. Obtenha o circuito equivalente de Thevenin para a parte do circuito externa ao resistor R. Então, o resistor R aqui, vejam que nós queremos encontrar o equivalente de Thevenin, a parte externa a este resistor. Então vamos enxergar dessa maneira, quando eu me refiro como carga, fica mais fácil da gente identificar. Mas é claro, seria algo mais geral, tá bom? Não quer dizer apenas carga, tá? Mas é uma ideia para facilitar o entendimento. De qualquer maneira, a gente precisa separar um determinado pedaço do circuito, e esse pedaço do circuito é o que queremos encontrar o equivalente de Thevenin. Então, essa parte aqui é justamente onde nós queremos encontrar o equivalente.
No circuito nós temos a tensão de 10 volts, ela vai estar na referência de 0 grau. Então essa daqui é a fonte de corrente alternada, é a fonte de tensão, né, alternada, onde nós temos um indutor cuja reatância é de 8 ohms, e nós temos também um capacitor, uma reatância capacitiva de 2 ohms. Primeiros passos 1 e 2, o que a gente faz? A gente constrói as impedâncias, essa parte é importante. Então nós teremos uma impedância constituída pelo indutor, então uma reatância indutiva, que é XL, ou seja, J 8 ohms. E uma impedância Z2, então aqui Z1, a impedância Z2 é aquela que tem um capacitor, que vai resultar em menos JXC, menos J 2 ohms. Então, essa parte aqui, nós identificamos, substituímos os elementos por impedâncias para a gente poder fazer a análise corretamente. Passo 3, vamos anular as fontes, com o objetivo de encontrarmos a impedância de Thevenin. Como a fonte é uma fonte de tensão, vejam que é uma fonte de tensão, a gente anula ela como? Através de um curto-circuito. E aí, pessoal, nós temos os dois terminais, não é isso? Olha, esses dois terminais, onde nós removemos aquela resistência R, nós tiramos ela, que nós chamamos ela de carga para facilitar o entendimento. Então, esses mesmos dois terminais, é como se nós colocássemos agora aqui um voltímetro. Desculpa, no caso aqui não é o voltímetro ainda, né? Mas gostaríamos de medir, estamos usando então um multímetro com um objetivo de medir a impedância. Então colocamos aqui um elemento de medição para medir a impedância, tá bom? Então, o que interessa para nós? Nós precisamos dar importância a esses terminais, porque esses terminais é que a gente consegue determinar de maneira adequada a impedância agora nesse passo 3. Então, vejam que se nós fazermos uma caminhada aqui até esse ponto do circuito, esse nó ele está ligado tanto em Z1 quanto em Z2. Vamos fazer também uma caminhada aqui até aqui. Então veja que esse nó está ligado tanto em Z2 quanto em Z1. Z2, Z1. Como essas duas impedâncias, os dois terminais estão conectados, ou seja, elas estão em paralelo, fica fácil de nós então analisarmos. Então vou destacar, vou chamar aqui de ponto A, vou chamar de ponto B, ponto C elétrico, mas vejam que o B é igual a C. Portanto, estão em paralelo. Se estão em paralelo, basta nós fazermos Z1 vezes Z2 dividido por Z1 mais Z2. Substituindo os valores, lembrando que inicialmente nós teremos a forma retangular, não é isso? Está na forma retangular, os números complexos, retangular. E depois a gente transforma, converte para a forma polar para fazer a divisão. E o resultado, 2,67 ohms, com ângulo de menos 90 graus. Agora, no passo 4, o que nós vamos fazer? Vamos encontrar a tensão de Thevenin. E essa tensão é aonde? É justamente naqueles pontos de interesse nosso. Para isso, nós colocamos novamente a fonte principal, ó, colocamos todas as fontes, né? No caso, só temos uma. Recolocar a fonte. E aí, pessoal, é bem simples agora,
Porque essa tensão de Thevenin é justamente a tensão em cima dessa impedância Z2. Outra maneira de nós enxergarmos é o seguinte: vou desenhar aqui Z1, desenhar aqui Z2. Então, aqui é Z1, aqui Z2. Aqui nós temos nossa fonte E, eu vou chamar aqui, vou colocar aqui uma fonte alternada, tá bom? Bom, e aí temos aplicado aqui em cima dos dois a tensão E, e eu quero apenas essa tensão aqui, que vai ser a tensão E de Thevenin. Como se faz isso? Isso nada mais é que um divisor de tensão, e é bem fácil. Basta nós multiplicarmos a tensão total aplicada a essas duas impedâncias, essa tensão multiplicada à impedância de interesse, dividido pela soma das impedâncias. É o que está aqui, Z2 vezes E, dividido por Z1 mais Z2. Substituindo os valores, lembrando, retangular, forma polar, e com isso nós obtemos 3,33 volts, com um ângulo de menos 180 graus. Bem tranquilo. Agora nós podemos desenhar o equivalente de Thevenin, pois nós já encontramos tanto a impedância quanto a tensão de Thevenin. A impedância de Thevenin ela está em série com a fonte, então Z de Thevenin é igual a 2,67 ohms com um ângulo de menos 90 graus, e a tensão de Thevenin é 3,33 volts com ângulo de menos 180 graus. Então, está aqui, o nosso equivalente é justamente essa parte que eu vou destacar para vocês. Aqui é o equivalente Thevenin. E aí nós reinserimos novamente aquela parte do circuito que nós retiramos, ou seja, a carga. Colocamos ela novamente e aí temos o circuito completo. Bom, é possível nós ainda identificarmos que essa impedância de Thevenin, veja que o ângulo dela é de menos 90 graus. O que é menos 90 graus? Menos 90 graus é, no plano complexo, é uma impedância cujo ângulo de menos 90 graus vai resultar aqui embaixo, olha. É um valor puramente imaginário. Isso diz respeito ao quê? É um capacitor. Tá? É um capacitor. Lembrando que o capacitor é menos XC. Portanto, pessoal, nós temos aqui que a impedância de Thevenin é um capacitor. Então, a gente pode substituir por um capacitor, cuja reatância capacitiva é justamente o módulo da impedância de Thevenin. Vamos avançar para o teorema de Norton, cujo enunciado é mais ou menos assim. Ele permite substituir qualquer circuito CA linear bilateral de dois terminais por um circuito equivalente constituído por uma fonte de corrente e de uma impedância em paralelo. Aqui nós temos o equivalente de Norton, constituído por uma fonte de corrente IN e de Norton. O símbolo da fonte de corrente é esse daqui. E em paralelo com essa fonte de corrente, nós temos a impedância de Norton, Zn, em paralelo. Novamente, é válido apenas para uma frequência determinada, pois as reatâncias elas dependem da frequência. O passo a passo do teorema de Norton é esse daqui. Primeiro passo, remova a parte do circuito para o qual o circuito equivalente de Norton deve ser obtido. Ou seja, a gente vai fazer aquela separação do circuito usando aquele conceito
Eu gosto de falar separar a carga, tirar a carga fora, separar a carga, porque facilita o entendimento, tá? Mas isso aqui não é tão geral, mas é para facilitar apenas o entendimento. Item 2, assinale claramente. Então, ó, apontar, né, pessoal? Dá um ponto aqui, outro sinal, os dois terminais do circuito resultante. Então, a gente precisa destacar os terminais de interesse. Isso daí vai nos ajudar a resolver adequadamente. Terceiro passo, calcule a impedância de Norton, anulando primeiramente todas as fontes de tensão e corrente. Novamente, como se anula as fontes de tensão e corrente? As fontes de tensão, elas são anuladas por curtos circuitos e as de corrente, as fontes de corrente são anuladas através de circuitos abertos. E em seguida, vamos obter a impedância resultante entre os dois terminais assinalados. Novamente, é importante a gente destacar quais terminais estamos analisando. Passo 4, calcular a corrente primeiro, recolocando as fontes de tensão e de corrente no circuito, e depois calculando a corrente de curto-circuito entre os terminais assinalados. Então, isso aqui é bem importante. A gente recoloca as fontes e encontra a corrente de curto-circuito entre os terminais que nós havíamos destacados. Tudo bem? Então, isso aqui é bem importante. 5. Desenhar o circuito equivalente de Norton com a parte do circuito previamente removida, ou seja, a gente inclui agora a carga, colocando ela entre os terminais do circuito equivalente de Norton. Antes de entrarmos no exemplo, eu deixo aqui para vocês que existe, então, a conversão entre os circuitos equivalentes de Thevenin e de Norton. Então, aqui nós temos Norton e aqui nós temos Thevenin. Bom, primeira coisa, bem básica, a impedância de Norton é igual à impedância de Thevenin. Então, a impedância de Thevenin é igual à impedância de Norton. Então, o valor é o mesmo. E com relação à tensão e à corrente, a gente pode trabalhar da seguinte maneira. Se nós encontrarmos a tensão de Thevenin, E de Thevenin, então essa tensão de Thevenin, se nós pegarmos ela e dividir pela impedância de Thevenin, tensão de Thevenin pela impedância de Thevenin, o que nós obtemos? Obtemos a corrente de Norton. Então, se primeiro encontramos, se temos E de Thevenin, logo I de Norton é igual a E de Thevenin dividido pela impedância de Thevenin. Agora, ao contrário, se temos I de Norton, a corrente de Norton, logo, o que nós podemos fazer? Podemos, então, encontrar E de Thevenin, que é igual a corrente de Norton vezes a impedância de Norton. Tá bom? Então, basicamente é isso daqui. Ó. Basicamente, aqui uma referência cruzada para mostrar para vocês que é possível fazer a conversão entre esses teoremas, entre os elementos calculados. Isso é interessante porque facilita, tá? Muitas vezes é mais fácil usar o teorema de Norton, outras vezes é mais fácil usar o teorema de Thevenin e depois fazer a conversão entre eles para encontrar o que nós desejamos. Exemplo, determine o circuito equivalente de Norton para a parte externa
ao resistor de 6 ohms no circuito. Então, o que nós vamos fazer? Vamos aqui separar o nosso circuito. Veja que nós separamos. E aí, nesse ponto de separação, é exatamente os terminais de interesse nosso, onde um lado nós vamos encontrar o equivalente e o outro lado a gente chama de carga, pessoal, para facilitar o entendimento. Observem que nesse circuito nós temos uma tensão, uma fonte de tensão de 20 volts na referência, temos um resistor de 3 ohms, uma reatância indutiva de 4 ohms e uma reatância capacitiva de 5 ohms. A nossa carga, portanto, vai ser desse valor aqui de 6 ohms, que nós vamos retirar do circuito inicialmente, encontrar o equivalente e depois recolocá-lo ao final. Passos 1 e 2, o que nós fazemos? Substituímos, na verdade, identificamos as impedâncias Z1, Z2, vejam aqui, Z1 e Z2, e nesse caso a impedância Z1 ela tem uma resistência e tem uma reatância indutiva, e o Z2 é apenas a reatância capacitiva. De qualquer maneira, fica fácil de nós visualizarmos aqui, que é 3 mais J4 e aqui menos J5. Identificado então as impedâncias, o próximo passo é nós encontrarmos agora a impedância de Norton. Bom, como o nosso ponto de interesse é este daqui, é o ponto que nós estamos trabalhando, o que nós podemos fazer? Aquele esquema que eu havia mostrado para vocês, vamos caminhar aqui, temos esse ponto elétrico, vamos caminhar aqui, temos esse ponto elétrico. Veja que aqui A, vamos chamar aqui de B, e aqui chamar de C. Como nesse passo 3 precisamos anular as fontes, no caso estamos anulando a fonte de tensão através de um curto-circuito, o ponto B se tornou igual o mesmo do ponto C, tá bom? Com isso, fica fácil observar que Z1 e Z2 estão em paralelo, Z1 e Z2 estão em paralelo. Basta fazermos agora, então, esse paralelo, que é Z1 vezes Z2, dividido por Z1 mais Z2. Trabalhamos, então, substituindo pelos valores numéricos, fazemos as operações considerando sempre em números complexos, nós usamos a representação retangular para soma e subtração e a representação polar para divisão e multiplicação. E com isso nós chegamos ao valor aqui para a nossa impedância de Norton. Passo 4, recolocamos a fonte de tensão, recolocamos ela, recolocamos a fonte de tensão e para os mesmos pontos, o que nós vamos analisar agora, pessoal? É a grande mudança em relação ao TVNAN, que é, agora nós vamos analisar a corrente, e é justamente a corrente de curto-circuito entre esses dois pontos de interesse. Então, nós temos IN, a corrente de Norton, é igual a essa corrente aqui, I1, aqui, na verdade, isso daqui, lembrando, a fonte é de 20 volts, essa corrente de curto-circuito, então, essa corrente, observem aqui, deixa eu analisar aqui melhor para vocês. Então, nós temos a tensão, temos aqui Z1, temos aqui Z2. Quando nós colocamos aqui um curto-circuito, como esse curto está em paralelo com o Z2, então a corrente ela passa preferencialmente pelo caminho de menor resistência, de menor impedância. Como é um curto-circuito, a corrente ela irá passar totalmente pelo curto e não passará pelo Z2. Portanto, a corrente que passa em Z1, I1,
é justamente essa corrente do curto-circuito, a corrente de Norton. E como que a gente calcula isso? É tensão pela impedância. Que impedância? A impedância Z1. A tensão é 20 volts com ângulo de 0 grau. E a impedância é a impedância Z1, que nós já encontramos aqui em cima, que é 5 ohms com um ângulo de 53,13 graus, resultando em 4 amperes com um ângulo de menos 53,13 graus. Então, novamente, quero destacar para vocês que essa impedância, quando a gente faz o curto, esta impedância Z2, ela é como se ela não existisse mais no circuito. Por quê? Porque a corrente ela não vai passar por ela, vai passar inteiramente pelo curto-circuito. Por fim, passo 5, circuito equivalente de Norton. Basta nós substituirmos a nossa fonte de corrente, que é a corrente de Norton, de 4 amperes, com ângulo de menos 53,13 graus, e em paralelo a impedância de Norton, que é 7,50 ohms menos J 2,50 ohms. E aqui nós recolocamos a nossa carga. Então veja que essa parte aqui é o equivalente que nós encontramos. E desse lado de cá temos a carga. É possível também nós substituirmos essa impedância de Norton pelos elementos individuais que constituem essa impedância. Vejam que nós temos a parte real e a parte imaginária dessa impedância. A parte real diz respeito à resistência de 7,50 ohms e a parte imaginária, como ela é negativa, então diz respeito a uma reatância capacitiva. Então vejam que Zn nada mais é do que esses dois elementos, R menos JXC. E aqui a nossa carga. Então fizemos dois exemplos, um para o equivalente de Thevenin e um para o equivalente de Norton. É bem simples, pessoal. É basicamente o que vocês já sabem sobre corrente contínua, mas na corrente alternada a gente trabalha com impedâncias, ao invés de resistências puramente.